Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje é 10 de outubro e desde 1992 a Organização Mundial de Saúde instituiu o Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro. Eu queria ler para vocês um poema chamado Canção Mínima, da poeta Cecília Meirelles, que diz assim: no mistério do sem-fim equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro, entre o planeta e o sem-fim, a asa de uma borboleta. Eu escolhi esse poema porque a palavra psique, que deu origem à psiquiatria e psicologia, que em grego significava alma, também era a palavra que se referia à borboleta. Então, psique, seja alma, seja mente, será também borboleta. E para os gregos essa analogia era muito óbvia, como é para nós hoje em dia. É algo que é tão leve, tão sutil, tão tênue, no entanto capaz de ir para todos os cantos, esvoaçar por vários caminhos, mas no entanto ele é frágil. É belo, mas é frágil. E por que na minha pensamento a poeta Cecília Meirelles chamou de canção mínima? Porque para ser poeta, o mínimo que se tem é essa sensibilidade de perceber que tudo se resume a, entre o planeta e o sem-fim, há uma asa de uma borboleta. No nosso caso, que eu sou psiquiatra, psicoterapeuta, psicodramatista, a asa da borboleta pertence aos nossos cuidados, para aqueles que fazem psicoterapia, psicologia ou psiquiatria. O que nós cuidamos é dessa asa de uma borboleta. Mas tal como a poeta Cecília Meirelles chamou de canção mínima, curiosamente, ou não tão curiosamente, porque isso é uma insistência da Organização Mundial de Saúde antiga, saúde não significa ausência de doença. Saúde mental não é ausência de patologia mental. A patologia mental é uma perturbação da saúde, mas a mera ausência de uma patologia mental não necessariamente significa saúde mental. Por quê? Porque há outras condições que não pertencem à área médica ou psicológica de cuidar, essencialmente com foco profissional, mas que, no entanto, compõem o edifício, a construção chamada saúde, seja física, seja mental. Já que essa separação entre saúde física e mental é meramente pro forma. É impossível, nós vivemos porque nós temos um pescoço que nos une, a grosso modo, né? Claro, é uma analogia. Nós temos um pescoço que une nosso cérebro, nossa mente, ao nosso corpo. É impossível nós falarmos de um sem falarmos de outro. Mas, para efeito de chamar a atenção de saúde mental, não significa a pessoa fazer um exame psiquiátrico e dizer eu não tenho nada. Não. Para se ter saúde, é preciso que haja algo mais que não pertence ao escopo, não pertence ao foco da área profissional hoje, que é saúde. E são condições que muitas vezes aparecem no consultório. Eu perguntar ao paciente qual é o objetivo dele, o que ele quer quando ele busca um psiquiatra. Várias vezes se inicia assim: doutor, eu quero encontrar felicidade, ou algo assim. É porque eu sou infeliz ou porque eu sofro. Todas essas três condições que eu me referi, ser feliz, buscar felicidade, sofrer, não pertence ao foco da patologia mental, pertence à espécie humana. Para que nós tenhamos saúde, nós precisamos ter a sensação de estar constituído, que nós estamos construindo algo. A sensação de ter um projeto de vida, de ter valor na própria vida. Na mitologia grega,
durante a vida do herói troiano Aquiles, foi dado a Aquiles uma opção: ter uma vida longa, mais uma vida sem nenhuma expressão, e uma vida curta e gloriosa. Ele preferiu uma vida curta e gloriosa. Isso para um herói mítico. Mas se nós abrandarmos um pouco essa coisa guerreira, continua a mesma coisa. O mero existir é biológico. Viver, talvez a palavra vivenciar soe mais importante, mais interessante, porque acentua mais o caráter de ter consciência daquilo que se faz, de ter plenitude naquilo que se faz. O existir é biológico. Todos os seres vivos existem. O viver significa dar profundidade, dar tridimensionalidade àquilo que se faz. E para isso, nós precisamos ter, parodiando a canção mínima, condições mínimas. O ser humano, independente de ter ou não ter uma patologia mental, ele precisa, para sentir-se humano, para sentir-se um ser humano, e não um mero... enquanto eu estava falando, veio à mente aqui uma imagem que acredito que todos recordam, do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, em que ele é uma pessoa que aperta engrenagens, ele aperta parafusos numa linha de montagem. Então, ele fica o tempo todo fazendo esse gesto, mecanicamente. Até que ele sai da linha de montagem e leva esse gesto para casa. Se nós perguntarmos, nesse momento em que ele saiu da empresa, da indústria onde ele estava, em que ele só fazia o gesto, só fazia isso, era um trabalho repetitivo assim. Naquele momento que ele sai fazendo isso, se um psiquiatra o aborda, ou alguém o leva ao psiquiatra, tinha muitas coisas que nós poderíamos dizer que poderia estar acontecendo com ele. Podia até aparecer alguma patologia na avaliação. Mas, essencialmente, o que é que esse ser humano era? Ele não era um ser humano. Ele não era visto nem reconhecido como tal. Ele era peça de uma engrenagem, facilmente substituído um dia por uma peça de mecânica. Então, essa capacidade de nós termos, além de, para se ter saúde, não basta não ter doença. É preciso que nós tenhamos a sensação que nós somos seres humanos, que nós temos profundidade, que a nossa vida tem valor, que a nossa vida vale a pena, que nós representamos algo para os outros, que os outros representam para nós. Ontem, eu me lembrei de uma música antiga de um cantor já falecido chamado Taiguara, da década de 70, em que ele diz, num refrão da música, ele diz: eu preciso de você e você precisa de mim, nós precisamos um do outro, algo assim. Essa sensação de rede, essa sensação de pertencimento, de estarmos juntos dentro de um barco, ainda que nós não saibamos para onde esse barco vai, ainda que nós possamos suspeitar para onde o barco vai, aonde nós pudermos criarmos metas para esse barco, mas essencialmente nós estamos no barco. Fundamentalmente, o ser humano é um passageiro de um veículo chamado Terra. Não há escapatória desse veículo. Portanto, essa capacidade de harmonização, de completude, de sentir que junto com o outro realizamos algo, de que o olhar do outro sobre mim me constitui, mas meu olhar sobre o outro também o constitui. A sensação de amorosa de pertencimento, a sensação de que a vida, naquele momento, cada ato que nós fazemos não é um mero existir, é um vivenciar. Isso pertence à saúde mental. Isso não é o escopo da psiquiatria enquanto especialidade médica. Como eu costumo dizer, como sempre exagerando, eu conheço muito de doença mental, simplificando. Eu conheço muito da patologia. Mas diante da saúde mental, diante do bem-estar do ser humano, claro, eu sou igual a qualquer outro ser humano, não tenho um plus. Para isso existiram pessoas que pensaram a saúde mental como completude.
E não com esse nome tão especial, como é que eu diria, tão técnico. Na realidade, saúde mental é harmonia. A palavra harmonia grega, harmonia era uma deusa grega que era irmã da noite e do terror, do medo e do terror, filha da noite, e harmonia, filha de Ares e Afrodite, aliás, como me confundi agora, ela era filha de Ares com Afrodite. Então é fácil a gente entender o que é a harmonia, é a capacidade de juntar o deus sanguinário da guerra, Ares, feio, sanguinário e violento, com uma deusa da beleza e da estética, que era Afrodite. Essa capacidade de nós harmonizarmos gostos, talvez isso se reflita na saúde mental. Mas terminando com a canção mínima de Cecília Meirelles, em que ela diz que entre o planeta e o sem fim, nós vivemos no planeta e nós nos dirigimos para um sem fim. No meio dessas duas coisas existe uma asa de uma borboleta, que é a nossa saúde mental. A borboleta, que é a nossa alma humana, que é a nossa mente, que é tudo aquilo que dá significado e valor ao existir. Então, nesse dia de hoje, que se comemora a saúde mental, eu queria terminar lembrando disso, de que saúde mental não é a mera ausência de doença. Saúde mental não se obtém necessariamente com remédio. Nós podemos, como psiquiatra, aliviar os sintomas da pessoa. Mas a partir daí, o que essa pessoa faz da sua própria vida pertence a ela e talvez ao âmbito da psicoterapia. Então, como eu costumo dizer, a função do psiquiatra é ir do menos para o zero, considerando que o menos é uma redução das capacidades genéricas da pessoa. Se nós conseguirmos levá-lo para o zero, esperar que uma medicação leve do zero para o mais é equívoco. O remédio não acrescenta coisas na vida da pessoa. Remédio não acrescenta desempenho, remédio não acrescenta inteligência, remédio não acrescenta cultura. Remédio é um removedor de dificuldades. A grosso modo, nós somos uma lima. Algo que está fora do plano, limamos. Ou seja, se algo está menos 10, considerando uma coordenada cartesiana, se algo está menos 10, menos 20, menos 5, o tratamento psiquiátrico é capaz de levá-lo ao zero, que seria a condição de estar disponível para viver a sua existência, que seria o objetivo de todo ser humano, né? Viver, vivenciar a sua existência. Então, terminando, e vou repetir mais uma vez o poema de Cecília Meirelles. No mistério do sem fim, equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro, entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. Então, eu queria deixar aqui para meus colegas psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas de todas as origens, todas as pessoas que interessam por seres humanos. Essencialmente, saúde mental pertence à espécie humana, não a uma entidade, ou não pertence a uma organização, nem uma entidade, nem a um profissional específico. Saúde mental é cuidar da saúde mental das nossas relações. Isso é saúde mental. Cuidar do outro tal como cuidamos de nós. Isso é saúde mental. Isso não é patrimônio de uma especialidade. Mas considerando que a nossa especialidade cuida da asa que pode estar quebrada ou com problema de bater de uma borboleta, então nós fazemos parte de uma comunidade, os profissionais da área psi, que cuidam dessa asa de uma borboleta. Fazer essa borboleta bater a asa de novo, ter a consciência de que ela está mediando o sem fim e a existência, isso pertence a todo ser humano e àqueles que possam ajudar todos os seres humanos a, por fim, vivenciar, viver o seu próprio existir. Espero que haja sido útil. Tchau.